Ok, vamos começar com uma ideia que talvez ressoe com muita gente, sabe? O medo de errar. Ele destrói mais sonhos do que qualquer falha real. Pensa só, todos os projetos que nunca saíram do papel, os talentos escondidos, as ideias que nunca foram ditas, tudo por causa daquela vozinha que fica ali sussurrando, e se não for perfeito? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. A nossa fonte é uma reflexão poderosa do Gevandro Barros, chamada O Erro como Mestre de Evolução Pessoal. A missão aqui é desconstruir esse medo e explorar como a gente pode transformar o erro de um inimigo para um dos nossos maiores professores. Faz todo sentido. E o material que a gente analisou, ele bate muito nessa tecla de que vivemos numa cultura que trata o erro quase como uma falha de caráter, né? O acerto vira a sua identidade, eu sou bom. E o erro vira, eu sou um fracasso. Essa pressão ela é imensa. E o que vamos explorar é que o problema de verdade não é o tropeço em si, é o nosso apego a um ideal de perfeição, que na visão do autor é até meio infantil e custa caríssimo. Custa nossa saúde emocional, nossa coragem e, no fim, a nossa própria evolução. Exatamente. É uma prisão que a gente mesmo constrói, né? E para ajudar a gente a encontrar a chave, o autor nos leva para um passeio por duas escolas de pensamento bem antigas. A primeira é o estoicismo. Para os estoicos, a ideia de erro era completamente diferente. Não era motivo de culpa, era simplesmente feedback, informação pura. Tem uma frase do Sêneca que o texto destaca e que, olha, resume tudo. Ninguém se torna sábio sem tropeçar muitas vezes. Pois é, e o que eu acho mais fascinante aqui é a distinção que eles faziam entre perfeição e virtude. Ninguém buscava ser impecável. O objetivo era virtude, que é um processo, sabe? Um caminho de progresso constante. A lógica é bem prática. A excelência nasce do treino. O treino envolve repetição. E a repetição, inevitavelmente, inclui falhas. E é cada uma dessas falhas que gera um aprendizado que constrói a maturidade. Mas isso não é um pouco conveniente. Como a gente diferencia um tropeço que ensina de um erro grave que causa problemas reais? Falar que todo erro é só feedback pode soar como uma desculpa para ser, descuidado. Essa é a questão central. E a resposta estoica está justamente no foco, na intenção e no aprendizado. Eles não pregavam a negligência, muito pelo contrário. A ideia é que, depois do erro, a energia não deve ser gasta na culpa, que é inútil, mas na análise. O que essa situação revela sobre meus hábitos, meu julgamento? O erro não define quem a pessoa é, mas aponta a próxima camada a ser fortalecida no caráter. É uma visão de engenharia pessoal, não de julgamento moral. Entendi. A energia vai para a solução, não para a lamentação. Isso já é uma mudança de perspectiva enorme. E depois do estoicismo, o autor nos apresenta a visão do budismo, que ele descreve como ainda mais libertadora. Ali o erro não é pecado nem vergonha. É visto como ignorância momentânea, uma falta temporária de clareza. Esse conceito é transformador, porque ele despersonaliza o erro. Não é eu sou burra ou eu sou incompetente. Naquele momento, eu não tive a clareza necessária para agir de outra forma. Isso remove o peso do chicote interno, da autocrítica que nos paralisa, sabe? O texto traz uma citação muito direta. A mente que se condena não evolui. A mente sábia observa, ajusta e avança. Sabe, esse conceito de ignorância momentânea é libertador. Mas será que não corre o risco de ser usado como uma muleta? Tipo, não fui eu, foi minha ignorância momentânea que me fez perder o prazo. Onde fica a responsabilidade pessoal nisso tudo? É um risco real se o conceito for mal interpretado. Mas na perspectiva budista, reconhecer a ignorância é o primeiro passo para a responsabilidade, não o fim dela. A ideia não é se eximir da consequência, mas trocar a autocondenação, que paralisa, pela autoobservação, que permite o ajuste. Ok. Agir por ignorância, agora que vejo isso, qual é a ação correta?
Como posso reparar o dano? E, mais importante, como evito que isso se repita? A responsabilidade, na verdade, aumenta, não diminui. Faz sentido. Então, uma abordagem é prática, a outra é emocionalmente mais leve. Ambas tiram o erro do tribunal moral. Mas, se o erro em si não é o problema, por que a gente ainda tem tanto, mas tanto medo dele? Ótima pergunta. E a análise aponta uma resposta bem direta. O nosso ego. É o ego que está o tempo todo preocupado com a imagem, com a reputação, com o que os outros vão pensar. Ele cria e se apega a uma fantasia, um eu ideal, sabe? Uma versão de nós que é inteligente, competente e que nunca jamais fale em público. E é aqui que a análise fica realmente interessante. Essa busca por uma imagem impecável. Ela vira uma prisão. O autor usa metáforas fortes. Uma máscara que a gente tem que usar o tempo todo. Uma armadura pesada. Um fardo. O medo de errar, então, não é medo do erro em si. É o medo de sermos vistos sem essa armadura. O medo de parecermos vulneráveis. Humanos. Imperfeitos. Exatamente. E o paradoxo que o texto aponta é brilhante. A gente exige de nós uma perfeição que não só não valorizamos, como às vezes até desconfiamos nos outros. Pensa nas lideranças que mais inspiram. Raramente é a pessoa que parece nunca ter errado na vida. Pelo contrário, muitas vezes é aquela que compartilha uma história de fracasso e o que aprendeu com ela. A vulnerabilidade conecta. A perfeição aparente não, ela isola. Nossa, e tem uma citação agora que o autor traz que realmente me fez parar para pensar. Ele coloca o acerto e o erro lado a lado e vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Ele diz assim: o acerto confirma, o erro revela, o acerto reforça, o erro aprimora, o acerto estabiliza, o erro transforma. Pô, isso muda tudo. Muda completamente, porque coloca o erro no lugar de protagonista da evolução. O acerto é ótimo, ele nos diz que estamos no caminho certo, mantém o status quo, é um agente de manutenção. Mas o erro é um professor implacável. Ele nos obriga a parar, a reavaliar, a olhar para os nossos pontos cegos. Ele não apenas ajusta o caminho, ele pode mudar o viajante. É um agente de transformação profunda. E para não deixar isso só no campo da filosofia, o autor traz ferramentas práticas. Ele introduz uma perspectiva da teoria integral, que enxerga o erro não como um evento isolado, mas como informação sistêmica. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que um erro nunca é só um erro. Ele é a ponta de um iceberg. É como um scanner que ilumina todo o nosso sistema interno naquele momento. Nosso estado emocional, nossos padrões inconscientes. Se eu esqueço uma reunião importante, o erro não é só o esquecimento. Ele pode ser um sintoma de exaustão ou até um sinal de que inconscientemente eu não queria estar naquela reunião. O erro revela o mapa do nosso mundo interior. E ele propõe um método para a gente ler esse mapa. Uma engenharia do crescimento. É um framework de 5 pontos para analisar qualquer erro sem o peso do julgamento. Acho que vale a pena a gente detalhar isso. Com certeza. É um processo quase investigativo. O primeiro passo é a ação. O que objetivamente foi feito. Descrevi o fato, sem drama. Entreguei o relatório com dados errados. Ponto. O segundo é a causa. Por que foi feito? Porque eu estava com pressa e não revisei direito. O terceiro é a condição. Qual era meu estado emocional? Eu estava exausta, ansiosa com prazo. O quarto, que é crucial, é o padrão. Isso já aconteceu antes? Existe um padrão de eu cometer esse tipo de erro sob pressão? E, por fim, o quinto passo, o ajuste. O que precisa mudar agora? Não em mim, mas no meu processo. Preciso bloquear um tempo na agenda só para revisão. Vamos tentar aplicar isso num exemplo? Imagina um erro comum, como perder um prazo importante no trabalho. A ação é a entrega atrasada. A causa, talvez, a procrastinação. A condição era o cansaço da semana. O padrão? Opa, sim, já aconteceu no último trimestre. E o ajuste? Talvez quebrar a tarefa em partes menores, começar antes. Vê a estrutura assim, tira o drama e cria um plano de ação, né? Deixa de ser eu sou um procrastinador e vira eu preciso de um sistema melhor. Exatamente essa a mudança. Sai do julgamento do ser e vai para a análise do fazer.
E se a gente conecta isso ao quadro geral que o autor pinta, fica claro que a tentativa de evitar o erro a todo custo não gera segurança, gera fragilidade. Uma pessoa que não se permite errar, ela se torna rígida, controladora, ansiosa, sempre na defensiva. Isso me lembra de quando eu comecei a aprender a cozinhar. No início, eu seguia a receita com tanto medo de errar que ficava tudo sem graça, sem alma. Só quando eu me permiti queimar o alho uma vez, ou colocar sal demais na outra, é que eu comecei a entender de verdade o processo. A gente aprende o limite errando. De que a gente vai saber aprender com eles. É isso que nos mantém em movimento, sabe? Vivos, adaptáveis. A segurança vem da resiliência, não da imobilidade. E é por isso que o autor é tão enfático ao dizer que a vida não exige perfeição, exige movimento. Exato. Ele até compartilha a própria experiência dizendo que a maioria das lições profundas que ele carrega veio dos próprios erros. E ele conclui com uma frase que ouvi muito dos seus mentorados e que é fantástica. Se você errou, parabéns. Significa que você está no jogo. Essa ideia de estar no jogo é central. A paralisia pelo medo de errar nos tira do campo. Vidas inteiras são vividas nas arquibancadas por causa desse medo. O autor chega a dizer que há pessoas com potenciais gigantes que nunca florescem porque têm medo de errar na frente de alguém. A vida, nesse sentido, só começa de verdade quando se aceita a possibilidade do erro como parte do ingresso. Então a distinção final que ele faz é crucial. A perfeição é a prisão do ego. Enquanto a excelência, que aceita e evolui com o erro, é a libertação da alma. Exato. A busca pela perfeição é estática. É uma foto. A busca pela excelência dinâmica é um filme. E um bom filme tem conflitos, tem erros, tem reviravoltas. É isso que o torna interessante. Então, depois de toda essa análise, o que tudo isso significa na prática? A mensagem central parece ser uma mudança de meta. A meta não é nunca errar, é errar evoluindo. É trocar a paralisia da perfeição pela liberdade do movimento consciente. Sim, e ver cada tropeço não como uma condenação, mas como um dado. Um professor. Uma oportunidade de se tornar uma versão mais consciente de si. Entender que errar com consciência não é fracasso, é sabedoria aplicada. No fundo, o que essa reflexão propõe é uma troca. Trocar o medo de ser julgado pela coragem de aprender. Gevandro Barros encerra o texto com um compromisso pessoal que é muito forte, que é o de escolher sempre evolução, mesmo que ela venha com tropeços. Porque a alternativa... A alternativa é uma vida tão segura, tão controlada, tão pequena, que a gente nunca descobre do que é realmente capaz. E esse, segundo ele, é um preço muito mais alto a se pagar. O verdadeiro risco não é errar, é a estagnação. E para fechar, o material nos deixa com uma provocação. Algo para a gente ponderar. A pergunta não é só qual foi o último erro cometido, mas sim o que esse erro, que talvez ainda pese, estava tentando ensinar sobre o que mais se tenta proteger. Seria a imagem, a aprovação, a sensação de controle. E talvez mais importante ainda, qual pequeno movimento pode ser feito amanhã, aceitando que o erro pode sim acontecer. Não precisa ser um salto radical, apenas um pequeno passo para fora da arquibancada e para dentro do jogo.